Muito bem, já estamos de volta e estamos indo, que pena, já é o terceiro e último bloco do nosso programa Respostas. Eu gostaria de agradecer a presença, a participação de vocês. E nesse terceiro bloco eu gostaria de começar com a pergunta da Márcia Santos, que escreveu lá do Copa Vila, né? Copa Vila. A Márcia Santos pergunta pra gente assim: Padre, como a igreja vê as doenças emocionais? Estão ligadas ao espiritual? Com certeza, Márcia Santos, nós podemos falar de uma distinção que acontece nas diversas áreas, de modo que quando você vai fazer uma direção espiritual, onde você vai procurar um padre, né, você está procurando uma dimensão mais espiritual da vida, né, um conselho. Você está querendo vivenciar essa questão da dimensão espiritual da sua vida. Mas atenção, o ser humano é um conjunto, né? Um conjunto bio, psíquico, espiritual. Vamos falar que isso não são gavetas. O espiritual não está separado do emocional, não está separado do corpo, né? Tanto é verdade que não precisa nem ser muito inteligente para perceber que aquele processo que nós chamamos de somatização significa que doenças psíquicas encontram aos poucos repercussões físicas. Às vezes o corpo grita, o corpo pede socorro, não é? Então, exatamente para mostrar para a gente tem que ter claro que o homem é uma realidade una, né? Nesse sentido biológico, corporal, físico, o psíquico, né? E também a dimensão espiritual. De fato que o diretor espiritual ele precisa ter um pouco sim de conhecimento de psicologia, um pouco de conhecimento do humano nessa hora, embora ele não seja simplesmente, ele não seja um psicólogo. Essa é uma outra missão, uma missão específica tão importante, né? Como são importantes os nossos psicólogos, né? Nesse sentido, o padre ele tem que ter uma visão integradora do humano, de modo que não se separam demais as coisas. Então, Márcia, eu vou dizer sim, a igreja entende que muitas das doenças, tá? Muitas das doenças que têm fundo emocional, que também problemas espirituais aparecem também na dimensão psíquica da pessoa, né? A nossa mente é capaz de criar inúmeros obstáculos à nossa vida de fé, né? Ao desenvolvimento, inclusive, da nossa personalidade. Uma pessoa integrada, né? O santo normalmente é uma pessoa que trabalhou-se bem também humanamente. Então nós vamos ver que é necessária uma ordem, né? Primeiro o ser homem, mulher, depois o ser cristão, e aí cada um vai assumindo no seu caminho a sua vocação específica. Então essa questão, Márcia, da nossa humanidade, da nossa espiritualidade, está realmente, você tem toda a razão, está profundamente unida com a realidade psíquica. Então nós pedimos a ação do Espírito que age também em nossa psique, naquela área também que nós chamamos do inconsciente. Então, de fato, toda a espiritualidade tem que ter presente, não uma visão espiritualista nem materialista, que seriam dois extremos ao tratar do ser humano, mas ver o ser humano na sua constituição unidual, né? Corpo e alma, o conjunto desse ser que na verdade, uma única pessoa, né? Uma única pessoa. Então, esses elementos estão sim ligados ao espiritual. Eu vou dar um exemplo muito interessante, Márcia. Por exemplo, a pessoa vem confessar o mesmo pecado várias vezes. Atenção, Deus já fez a sua ação. Qual foi a ação de Deus? De cumprir aquilo que Ele prometeu, dar o perdão da graça. Mas a pessoa, psicologicamente, o complexo de culpa dela, que é distinto do arrependimento, que é a ação, da correspondência entre a ação da graça que me chama de volta e a minha resposta afirmativa que caminho em direção a essa graça, é diferente do complexo de culpa. Aí eu vou dizer, esse já é um problema de ordem psicológica. Você já está com um problema de ordem psicológica, não espiritual, porque no espiritual Deus te perdoou. É você que não está se dando esse perdão, no caso aí desse exemplo que eu estou te dando. Então as coisas estão muito entrelaçadas. Tanto é verdade que quando se fala de uma possessão, Márcia, a primeira coisa que a igreja vai olhar é o olhar técnico profissional, o médico, o psiquiatra, o psicólogo. O que diz? Ah, essa pessoa não está bem psiquicamente, ela está com algum problema. O que a igreja vai dizer? Então aqui nós não estamos diante de uma situação de ordem sobrenatural. Tem que resolver em outra área.
é outro campo. Então, de fato, Márcia, as coisas estão muito entrelaçadas. E a nossa cura interior passa também pela dimensão de cura da nossa dimensão psíquica. Tá? Esse é um ponto importante que a gente precisa ter presente. Não tem como estar em paz de espírito se o psíquico nosso também não está bem, né, gente? Não é gavetinha, agora eu vou abrir a gaveta do psíquico, agora eu vou abrir a gaveta do espiritual. Né? Essas separações causam um problema sério, né? Que vai desembocar ou num espiritualismo, né? Que despreza o corpo e só vale o espírito, ou nós vamos cair no materialismo, né? Que é o corpo que vale, e o desprezo dessa dimensão espiritual na nossa vida. Aliás, tem alguns estudos que têm sido feitos, eu não sei se você já teve acesso, Márcio, que fala, por exemplo, que as faculdades de medicina estão introduzindo nas disciplinas a matéria de espiritualidade. Vejam, tem alguma coisa que está nos chamando, porque essa dimensão espiritual é constitutiva do humano. E os psicólogos precisam saber disso. Não adianta querer sufocar a dimensão espiritual do humano, tá? Mas a dimensão espiritual não pode sentir-se isolada do contexto global e integral que é o ser humano, tá bom? Obrigado, Márcio, pela sua participação. Como nós temos ainda 2 perguntas, a gente vai tentar responder todas hoje. Eu espero que dê tempo. Amanda pergunta, lá do bairro Piratininga, o que significa desceu à mansão dos mortos, como nós rezamos no creio? Amanda, obrigado pela sua pergunta, porque nós estamos num tema da fé e que foi muito mais explorado, mais trabalhado teologicamente pelo Oriente. O Oriente tem muito mais presente inúmeros ícones, que são pinturas, que eles consideram, né, mistério, manifestação do mistério sagrado, que pintam Jesus, por exemplo, descendo à mansão dos mortos, Adão e Eva, os profetas, os patriarcas, ou seja, toda a história da revelação anterior a Cristo estão ali presentes. Então, o que significa que Cristo desce à mansão dos mortos? Primeiro, uma coisa muito simples, Amanda, que Cristo morreu. Entendeu? Ele morreu. Primeira coisa que o dogma aqui quer dizer para nós, Cristo realmente morreu. Descer à mansão dos mortos significa, porque Jesus é chamado também teologicamente o quê? Primogênito dentre os mortos. Porque Deus venceu a morte a partir de dentro. Não é de fora, uma varinha de condão externa, mas Cristo mesmo experimentou, fez a experiência da morte. A morte é vencida dentro, por dentro. Esse é um magnífico mistério que é celebrado quando nós proclamamos que Jesus desceu à mansão dos mortos. E aqui tem uma dimensão salvífica muito importante, porque a morte é considerada a última inimiga. Ir à mansão dos mortos significa que o Cristo ressuscitado vence a última inimiga. Então é uma questão de vitória. Primogênito dentre os mortos, porque Cristo mesmo experimentou a morte. Cristo desceu a fazer esta experiência, desta destruição, né? Deste isolamento que a morte causa. Mas atenção, Cristo não desce somente como homem, mas como Deus. E como Deus pode nos salvar, pode nos tirar do poço da indignidade máxima, a qual nos leva à morte. O que significa a morte? Não nos possuirmos mais. Destruição, retorno ao nada, desconstrução. O Cristo vai no poço mais profundo das nossas chagas, das nossas dores, da nossa angústia, e a partir dali renasce e ressuscita. E eu não sei se você lembra, Amanda, que quando Adão e Eva pecam no paraíso, eles se escondem. Lembra dessa passagem? Está lá no capítulo 2 do livro do Gênesis. Se escondem. E Deus sai atrás de Adão e Eva. Adão, Eva, onde estáis? Para onde vocês foram? Então nós vemos um paralelo que você faz entre o Gênesis, onde Deus perde a criatura amada, e na mansão dos mortos, onde Deus chama Adão, Eva, vem para fora. Como foi dito a Lázaro, venham para a vida. Jesus desce à mansão dos mortos como aquele que é o vencedor da morte. O vencedor da última chamada inimiga. A causa de todos os nossos temores e das nossas angústias. Então, nesse sentido, a redenção trazida por Cristo é uma redenção interna. Vence o mal, vence a morte, a partir do seu próprio veneno,
do seu próprio dinamismo interno. Mas entra lá não para sucumbir à morte e ficar, né, se une a todos os mortos, mas nos resgata da morte. Porque senão, se Jesus fica no reino dos mortos, não pode ser proposta de salvação. E a sua ressurreição depende da ressurreição de Cristo. Por isso, Redentor renasce da morte para a vida. A morte não tem mais poder sobre ele, não tem mais poder sobre nós. Embora no fenômeno da nossa existência, a salvação já realizada plenamente em Cristo continua aberta para o percurso histórico, mas a morte foi vencida em nosso Salvador e Redentor Cristo, que desceu à mansão dos mortos para buscar-nos. Encontraremos na mansão dos mortos não a solidão, não será uma pedra fria a calar para sempre todos os nossos sonhos. Nós nos reencontraremos com o Divino Pastor, que nos reconduzirá ao caminho da vida. Por isso, e eu termino aqui essa pergunta, que os cristãos primitivos colocaram a imagem de Cristo como uma pequenina ovelha carregada nas costas aonde? No cemitério, nas catacumbas de Roma. Ali está a representação de Cristo como bom pastor. E olha que intuição bonita. Cristo não nos conduz o caminho da vida só nesta vida. Cristo também é o recondutor da nossa vida, na nossa morte para a vida. Ele para águas mais tranquilas me conduz. Salmo 22, 23. Exatamente, Cristo na mansão dos mortos é o pastor que conduz, que nos reconduz às fontes divinas da vida. Né? Que coisa linda, né? E eu não sei, mas eu acho que dá tempo, rapidinho, a pergunta da Helena, lá do Tijuca 2. A Helena pergunta, a Helena é praticamente analfabeta, mal consegue escrever o nome. Olha, Helena, hoje tem tantas escolas, né, de alfabetismo, será que você não conseguiria? Né? De repente a comunidade, alguém daí conhece, alguém que possa ensinar, né? Mas de certa forma a questão continua, a pergunta. A Helena, que é praticamente analfabeta, tem muita vontade de servir como ministro da Eucaristia. Tem algum impedimento? Não saber ler? Por não saber ler? Olha, Helena, cada diocese, a arquidiocese estrutura um pouco algumas exigências pastorais para os ministros da Eucaristia. Eu não tenho conhecimento de que na arquidiocese de Campo Grande existe um impedimento que uma pessoa que não saiba ler possa ser ministro da Eucaristia. Então, eu estou dizendo assim, não conheço, pelo menos na diocese onde eu servi ou nas dioceses onde eu passei, eu nunca vi esse tipo de impedimento. É óbvio que do ministro da Eucaristia, sobretudo porque se pensa que ele também tem que ser o ministro da palavra, né? Aqui tem um determinado aspecto. Muitas vezes o ministro da Eucaristia não tem a missão só de ajudar o sacerdote ou a comunidade no momento eucarístico, mas também levar a comunhão aos enfermos e também, às vezes, vai ser pedido do ministro de presidir a celebração da liturgia da palavra. Vai tornar isso um pouco mais difícil, mas como a missão do ministro extraordinário da comunhão eucarística não se reduz à missão de presidir uma liturgia da palavra, então eu penso que isso não será um obstáculo não, Helena. Mas sabe o conselho que eu te dou? Vai lá na paróquia, procura o seu sacerdote, procura o padre, procura o pastor aí da sua comunidade, procura algum ministro da sua própria comunidade, e eu tenho certeza que ele vai também conhecer muito as normas pastorais que tem, assim, digamos, como exigências para aqueles irmãos e irmãs nossos que querem servir Jesus, né? Levando o corpo do Senhor aos nossos enfermos e também proclamando a palavra de Deus, tá? Então, eu acredito, Helena, que isso não vai ser um empecilho, tá? Que isso não vai ser um empecilho. Mas é importante você se certificar. Cada paróquia deve ter ali, por exemplo, né, as normas um pouco, quais são as orientações, isso que eu queria dizer. As orientações que a arquidiocese tem, no caso, como exigências para as pessoas que estão, querendo realizar este serviço na comunidade, na igreja, tá? Helena, muito obrigado pela sua participação, minha saudação, eu aproveito pela sua pergunta, a parabenizar todos os ministros extraordinários da Eucaristia. Na celebração de Corpus Christi foi lindo, né? Vê-los em tão grande número, testemunhando a fé. Aliás, gente, Corpus Christi foi um dia de graça nessa arquidiocese, né? Eu estou sorrindo para os tocos, né? Como diz assim, eu estou feliz até hoje porque foi uma celebração belíssima, essa profissão de fé, nosso bispo,
os padres, os diáconos, religiosos, religiosas, né? E tantos leigos que estavam lá presentes. Foi, de fato, um momento de graça para todos nós. E nós estamos encerrando, chegando ao final, que pena, do nosso programa Respostas, mas não esqueça, nós temos um apontamento no próximo sábado, das 10 às 11, nós estaremos sempre por aqui. Vamos invocar sobre você, sobre a sua família, sobre a sua vida, pela intercessão de Maria Imaculada, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Fiquem com Deus até o próximo sábado.